Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. E aí, pessoal, estamos aqui nesse podcast que eu tô ansioso para conversar com o Ellison e com vocês que estão nos escutando aí sobre... Mas antes, não, Ellison, antes temos o quê? Temos que falar das nossas redes sociais. Segue a gente aqui no imperiosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycardpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail imperiosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog /site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Voltando, Wellington, e esta belezura de conversar hoje sobre o livro, o filme e a série Psicose, no caso a série Bates Motel, o Motel Bates aí. Wellington, eu tô muito animado porque sim, eu tava pensando nessas grandes obras que nós estamos lendo, né? E que realmente me fazem pensar na literatura. E também nas adaptações também, mas assim, para mim é muito grandioso. Não sei você, mas eu sinto isso. É que eu acho que assim, na verdade, essas grandes obras que a gente tá falando, ele é mais do que você pensar na literatura, a transformação que elas trazem pra literatura, né? Transformação, influência, assim, e tendência, né? Mas também o que ela traz pra cultura pop em geral, e passando das mídias, né? Porque a gente fez o podcast sobre Poderoso Chefão, então qualquer mídia, que vá falar sobre máfia, quando você fala máfia, a primeira coisa que vem na tua cabeça, Poderoso Chefão. É garantido para qualquer um. Então, assim, e Psicose, ele é um marco, acho que na cultura, tanto literatura quanto cinema, né? É muito importante, acho que a influência dele tem um grande impacto, né? Vamos lá, eu vou fazer rapidinho aí 3 sinopses. No caso, hoje, milagrosamente, eu tive que dar uma notada em algumas coisas, porque nas sinopses, eu não queria perder alguns dados aí, que eu acho que são importantes falar. Nós procuramos fazer sinopses a partir de nós mesmos. Eu formulei algo, mas dei uma recalchutada, porque são 3 coisas que vão dialogar muito, mas como de costume vamos falar, soltamos as 3 sinopses aí, e aí vamos conversando. Então, vamos lá. Livro Psicose, 1959, de Robert Bloch.
romance, então, vai se inspirar em um caso do Ed Gein, um assassino que chocou os Estados Unidos na década ali de 50. Então, no livro, a trama vai girar em torno do Norman Bates, um homem já de meia idade, que vive com sua mãe, no isolado motel de beira de estrada. Quando a Mary Crane, no livro Marion, se chama Mary, é uma secretária que foge após roubar dinheiro da empresa. Acho que $40 mil, né, Edson? Você conhece bem esse número porque você é um ladrão. Se hospeda, então, num motel e ela desaparece misteriosamente. O mistério se desenrola à medida que a sua irmã, a Lila, o namorado Sam, inicia uma investigação que vai levar até eles até algo mais sombrio aí, do mundo de Norman e de sua mãe. Para quem não sabe, nós teremos muitos spoilers aqui, com certeza. Só não tem como fugir, né? Bom, o filme Psicose, de 1960, na brilhante direção do Alfred Hitchcock. Então, o filme ele vai seguir até onde mais ou menos eu percebo, a gente vai falar sobre isso, fielmente o livro na sua estrutura original. Claro, vai ter algumas mudanças aí dramáticas. Marion Crane, então o nome alterado no filme, ela vai roubar $40 mil e foge, indo parar no Motel Bates, onde conhece Norman, e após eles um jantar que ele vai preparar, né? Então, aí depois a gente vai conversar que já tem uma diferença no livro, no caso, né? Não, tem... Continue. Tô na sinopse, a Marion decide, então, devolver o dinheiro. Ela decide devolver o dinheiro. Eu acho que aí vem de uma das cenas mais icônicas da história do cinema, né, onde ela é assassinada brutalmente no chuveiro. E a investigação vai levar a Lily e o Sam a descobrir o segredo, né, do motel e a verdade sobre Norman. Aí vem a série Bates Motel, que teve 4 temporadas, 2003, 2017, 5 temporadas, desenvolvida por Carlon Cruz, Kerry Ehring e Anthony Cipriano. Bates Motel é uma prequel, na verdade, porque ela é contemporânea, que vai reinventar então a juventude de Norman e a relação dele meio bem simbiótica com a mãe, a Norma Bates. Isso é muito legal, prestar atenção. E o universo ambientado no presente, né? Então, após a morte / assassinato do pai, né? A mãe e o filho se mudam, a Norma e o Norman, em uma cidade fictícia, né? White Pine Bay, para recomeçar a vida administrando um motel. Então, a série vai acompanhar ali a formação da psicose de Norman, o colapso de sua identidade, os conflitos familiares e sociais que alimentam essa dissociação. Wellington, vamos fazer uma coisa geral? Comentar assim de uma forma bem breve as impressões do livro, né, do filme e da série, não falando de narrativa, mas de impacto, assim, eu senti, quando eu li, senti isso. Eu acho que é interessante a gente fazer primeiro um de cada um, daí a gente pode falar em geral, assim. Isso. Seria legal. Começando pelo livro, eu acho que tem uma pegada muito interessante da como ele trabalha com o leitor, todo esse contexto, toda essa construção de ambientação, assim, que ele vai moldar da história, né? Muito mais, eu acho que tirando, claro, a série, né, Bates Motel, o livro ele foca muito mais na perspectiva do Norman do que o próprio filme, né? Ele é muito mais ali, tem essa questão, tem a parte em que a Mary Crane, ela se torna um personagem que guia a história até certo ponto, mas de início você já começa pela perspectiva do Norman. Então eu acho que torna talvez o Norman o protagonista do livro, diferente da perspectiva que é o filme, né? Então assim, ele eu achei extremamente inteligente como ele trabalhou várias questões de início, assim. Se é claro que a gente não tem como fugir do spoiler do contexto da obra, né, sobre a mãe e sobre o Norman, por conta de saiu na década de 60 o filme, é algo, como a gente já disse,
que permeou a cultura pop. Então mesmo eu, que nunca tinha assistido o filme, inclusive, antes de assistir pro podcast, eu sabia o contexto, o grande spoiler, a grande revelação do filme, né? Mas ao mesmo tempo é interessante ver o quanto ele vai construindo isso de forma inteligente, vai te enganando nesse meio tempo, para que talvez se você nunca tivesse tocado nessa obra, você se surpreende no final. Apesar de já ter contato também na cultura pop, etc., mas eu sempre procuro fazer o exercício de como se fosse a primeira vez. Uhum. E aproveitando, né? Então, nunca tinha lido o livro. E eu amei. Gostei da escrita. Ele é muito sagaz, muito Sim. inteligente. Muito. Ele vai brincando com o leitor, vai enganando o leitor. Tipo, vai dizendo assim, vocês acham que é isso mesmo e tal. Aí você vai notando na narrativa. Na verdade, na narrativa, eu não me perguntei, mas a mãe dele fala ou não fala? Não, você vai lendo, você vai achando que a mãe tá ali, que tá tudo certo, né? Você não tem nenhum questionamento. Não, ela tá ali. Aí depois você vai dizendo, gente, o jeito, a maneira com que ele fecha os capítulos, não é? Acho que talvez seja uma das coisas mais inteligentes, ao meu ver, o jeito que ele vai deixando o leitor com dúvidas no que está acontecendo, né? Não, pera, o que está acontecendo aqui, né? Diz assim: por um momento ficou de pé diante do espelho da porta, avaliando a si mesma. Talvez o rosto tivesse 27 anos, mas o corpo, seu corpo flexível e branco, tinha 21. Era bem feita, danada de bem feita. Sam gostaria que ele estivesse ali para admirá-la. Seria um inferno ter de esperar mais de 2 anos. Mas ela haveria de recuperar o tempo perdido. Dizem que uma mulher não é sexualmente madura antes dos 30. Isso é o que ela iria descobrir. Rindo de novo, Mary ensaiou passos de dança, atirou um beijo para sua imagem no espelho e recebeu um de volta. Depois entrou no box do chuveiro. A água estava quente e ela teve de misturar um pouco de torneira fria. Afinal, abriu completamente ambas as torneiras e deixou o calor jorrar sobre o corpo. Não podia ouvir nada além do barulho d'água, e o banheiro começou a se encher de vapor. Foi por isso que não perceberam a porta ao abrir, nem o som de passos. Logo que as cortinas do chuveiro se abriram, o vapor obscureceu o rosto. Então ela viu um rosto, espiando entre as cortinas, flutuando como uma máscara. Um lenço escondia os cabelos e os olhos vidrados a observavam, inumanos. Mas não era uma máscara, não podia ser. Uma camada de pó dava à pele uma brancura de cadáver. Havia 2 manchas de ruge na maçã do rosto. Não era uma máscara, era o rosto de uma velha louca. Mary começou a gritar. A cortina se abriu mais e uma mão apareceu, empunhando uma faca de açougueiro. E foi a faca que, no momento seguinte, cortou o seu grito e a sua cabeça. Wellington, é uma escrita que eu invejo. Ele tem algo assim de... Como ele conduz a escrita. Tem muita coisa que não é... Ele não é dito, não é deixado implícito, mas se você for notando os detalhes, você vai construindo muitas coisas, assim. Até esse ponto, assim, você não consegue imaginar, e você é de fato enganado pelo Norman, né? Você é enganado por ele. Bora lá. E o filme, primeiras impressões, assim... Primeiro que é um filme preto e branco, né? Tipo, década de 1960, e aí? Primeiro que, pra mim, assim, eu não tô acostumado. Eu acho que eu nunca assisti. Não, eu assisti Lista de Schindler, que é preto e branco também, né? Mas é diferente. É diferente. Não, é exatamente isso. É uma linguagem diferente. É uma era completamente diferente no cinema. Então tem algo que você tem que conseguir se conectar pra você conseguir aproveitar a obra, né? E primeiro que eu gostei do ponto que ele tirou o Norman de acho que figura central da obra, que ele é no livro, ele não é no filme. Eu não sinto ele sendo figura central em momento nenhum no filme. Mas a Marion, você consegue sentir mais o impacto, as dores e as questões internas, o conflito interno dela muito grande. É claro que ela não tá pensando sobre a idade
e o tempo em relação ao livro, mas é claro que talvez eu esteja puxando um pouco disso para a obra do filme, mas você vê a angústia dela, você todo o trajeto dela fugindo, você traz o conflito interno dela a todo momento, e até o momento que ela vira a chave e fala assim, acho melhor eu voltar. Né? Uhum. E tem muitas questões da obra, tem a própria cena icônica que você disse, né, que você leu no livro, mas é uma das cenas mais icônicas do cinema, a revelação final lá no filme, que é uma cena muito icônica, assim. Eu achei que se eu for comparar essas cenas assim do filme pro livro, é claro que cada um você vai preferir em uma mídia. Isso é interessante, né? Por exemplo, a conversa do Norman com o Sam no filme, pra mim deixou a desejar. Mas toda a parte inicial do filme, ele teve algo que ele conseguiu colocar mais no livro, sabe? E, tipo, encaixar de uma forma diferente, como se você estivesse vendo a mesma história sobre uma perspectiva totalmente diferente. Isso eu gostei muito, né? E tem muitas questões de época que é sensacional de ver do cinema. Assim, né? Eu acho que... Bom, vamos lá. Primeiras impressões da Motel Bates, eu não assisti todas as temporadas, assisti a primeira não. até a metade da segunda, não foi mais, tipo, muito pouco, mas deu pra dar uma ideia, assim, né, ao meu ver, é uma obra completamente diferente. É outra obra. Totalmente diferente. Não há nenhuma adaptação, nem baseado. Pegaram os personagens e fizeram uma outra coisa. Então, é livremente baseado nos personagens, mas não no enredo. Né? Então, é um outro diálogo, é um outro texto. Sim. Que tem suas especificidades ali, eu gostei de muitas coisas, mas não me fisgou. Não me fisgou. Também não. Eu confesso que assim, eu assisti a primeira temporada, eu comecei a assistir a segunda, assim, mas eu parei já no primeiro episódio, assim, sendo bem honesto, porque ela não... Eu não sei, falta alguma coisa nessa série que me fisgue, assim, que eu acho que a linha narrativa dela, assim, de construção da história, ela falta alguma coisa, assim. Talvez uma história mais coesa, não sei. Não só isso, mas que se vão parar, deve ser a cidade dos assassinos. Que só tem gente assassina ali. Eu não sei como é que tem civis na cidade vivos, né? Porque todo mundo é cuzão, é assassino, tá metido com tráfico. Você tem tráfico de drogas, você tem tráfico de pessoas, você tem de tudo naquela cidade. De você, tudo. tipo, what? E é claro, assim, é muito do que você falou. Acho que não é bem baseado, talvez inspirado nos personagens da obra Psicose, que eles criaram uma história completamente diferente. Eu sei que tem uma pequena adaptação do livro e do filme lá na última temporada, pelo que eu li, assim. Mas eu não assisti, então não vou me basear em nada, assim. Né? Eu também não. Eu ouvi falar algumas coisas ali e tal, na época até que tava lançando e tal, mas, tipo, ok. Mas por que eu achei que era legal a gente trazer essas visões, assim? Bom, cada vez mais pra gente sempre falar sobre intermedialidade, eu acho que é legal isso. Entender que são textos diferentes, momentos diferentes, né? Adaptados em contextos diferentes. Tem até... Você que levantou e depois eu fui ver o trailer do Psicose dos anos 98, acho que é uma coisa assim até. O Psicose tem mais 2 filmes, né? Que não foi o Hitchcock que fez ali e tal. Tem mais 2 filmes até. Eu não fui ver, não fui atrás, não acho que não. Ao meu ver, é uma história que ela fecha nela mesma, mas é a minha visão. Bom, o livro. Vamos sacudir um pouco o livro aí. Eu acho que é um livro, como você falou, muito bem construído. Mas antes eu queria delimitar, acho que uma coisa importante, sabe? Que eu tava pensando assim, por causa do nome do livro, certo? Porque algumas pessoas às vezes confundem, acham que Norman Bates é um psicopata, que é uma psicopatia. Mas o nome do filme é Psicose, né? Então tem a ver com uma pessoa psicótica. Né? O que eu quero delimitar? Tem especialmente que fala muito em termos no Brasil e tá mais instagramável aí, a doutora Ana Beatriz, ela vai falar assim, ó, a psicopatia ela não é uma doença mental, né? É uma maneira de ser daquela pessoa.
É um transtorno de personalidade, ou seja, na qual o outro, né, não é considerado. Né? Então, o outro enquanto afeto, enquanto se preocupar, não existe na cabeça do psicopata. Né? Por isso que não tem remorso, né? Não tem culpa, né? Não tem empatia, porque o outro não é considerado. Então, quando a gente tem essa linha, por exemplo, que vai dizer assim, então o psicopata é louco. Não, não é. Porque a loucura é quando eu não tenho consciência do que eu faço. Não tem diálogo nessa consciência do que eu faço, né? A psicose, ela vem como uma doença mental porque ela a pessoa rompe com a realidade. Começa a ter delírio. Ela vai acreditar numa realidade que só ela acredita. Então, por isso que psicose é uma doença mental e a psicopatia não é. Então, acho bem importante a gente delimitar isso assim. O que eu acho legal a gente puxar do livro, né? Que essa construção da psicose ali, ela já está operando. O livro não faz essa construção da psicose. Não, ela já está instaurada. Ela já está instaurada, até porque isso se instaura muito cedo na pessoa, né? Lá na infância. Então, assim, tá lá. Já a gente vê essa psicose sendo instaurada desde o primeiro momento na série. Ela começa a ser instaurada ali. O Norman já tá dando todos os indícios e sinais ali. Né? Bom, outra ideia que eu quero lançar pra gente ler o livro é que os textos se complementam. E a gente fala numa uma narrativa transmídia, que é quando os textos complementam e aí tem uma narrativa transmídia, uma narrativa que está percorrendo várias mídias. Né? Bom, onde é que a gente tem essa narrativa no livro? Quando o autor se baseia para escrever o livro em um caso famoso na época. É uma narrativa transmídia, uma nova leitura daquele caso. Tá? Sim. O que me chama a atenção, Alisson? Além de ser bem escrito, é claro, né? Você falou muito bem quando você fala do Norman e da Marilyn, da Marion, no caso, que ela acaba não sendo no livro o foco, não é? Perfeito. Exato. E eu acho que quando a gente olha isso, a gente vê o Norman ali isolado. Ele tá isolado, ele não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, tem que manter as coisas, o hotel, funcionando em função que a gente vai saber entender dessa mãe, né? Desta mãe que tá na cabeça dele, que tá falando com ele, que tá dizendo o que fazer, o que não fazer, que tá julgando ele. E ele compara e desconsidera as mulheres como putas, prostitutas e xinga as mulheres. Né? Então dá pra ver que ali o negócio já tá, mesmo sem saber do final, me chamou muito a atenção justamente essa construção. Tem uma coisa, assim, por exemplo, você tem que, como você falou, a série ela tá mostrando, digamos assim, a construção da psicose, do desenvolver, né? Acho que a primeira temporada, ela é, talvez ele já tenha o começo disso no início, no primeiro episódio, e tudo que acontece durante a primeira temporada serve para agravar esse problema, né? No livro, você já é inserido dentro dessa questão. A todo momento você tá dentro dela. E eu acho que o livro ele vai como se fosse um quebra-cabeça, talvez, você desvendando essa realidade que o Norman criou, assim. E você tá digamos assim, enganado e sendo nessa perspectiva, isso que cada coisa ele vai puxando uma pontinha pra você ver que, opa, não é isso daí, né? Tanto que o livro ele começa com um diálogo completo da mãe com o Norman. Só que como é um livro, você não tem a perspectiva pra ver uma pessoa. São duas pessoas conversando. Se o autor intencionalmente não descreve ninguém fora o Norman, ele claramente ele tá querendo criar alguma coisa. Ele não olha pra mãe. Ele não olha pra ela, né? E isso já diz muita coisa, assim, né? E essa questão do filme complementar, eu acho que tem muitas questões de como a narrativa vai se desenvolvendo e o filme ele vai colocando, digamos assim, talvez... quando você lê o livro e depois assiste o filme, ele vai cada vez mais... alavancando a narrativa do filme para complementar aquilo que você viu do livro. Eu acho que, para mim, foi muito isso, assim, de olhar essa perspectiva de, por exemplo,
nesse momento no livro, você estaria pela perspectiva do Norman, não da Lila e do Sam, e ele estaria acontecendo X coisa. E ao mesmo tempo, é interessante que isso aconteceu, mas ele não precisou mostrar pra você, mas ele mostrou uma outra perspectiva da história. Pra mim foi bem interessante. Porque no livro a gente tem isso se tem tipo filme, é difícil falar porque realmente o filme enquanto adaptação segue muitas coisas de perto. Tem alguns pontos diferentes, né? No livro a gente tem um Sam construído a partir da visão da Marion, tipo, a partir da visão da Mary, né? Então, a partir da visão dela. Ele não se apresenta de início, só depois que a gente vai conhecendo ele. No filme a gente tem um Sam que me parece quase um gigolô, né? Porque dá um outro papel ali pra ele, o jeito, a maneira e tal, né? Quase como se ele estivesse pedindo dinheiro pra ela, né? O que não acontece no livro. Então o impulso no livro é outro, ela faz porque ela quer. Qual que é, acho que uma coisa legal de a gente falar de questões mentais, né? Uma psicose desencadeada, ela não tem esse questionamento ali, né? Não tem uma outra realidade que a pessoa está vivendo. Então, até mesmo a questão de noção de certo e errado não é uma questão, né? Vai ser uma questão frente ao objeto fixado, digamos assim, como a mãe. Então, a pessoa psicótica, nesse caso, falando do Norman, o que rege o certo e errado dele é a mãe. É o agradar essa mãe, estar com essa mãe. Então, proteger ela. Proteger ela, né? Que, na verdade, isso é o nome de não conseguir possuir a sua mãe sexualmente. Por quê? O que acontece numa psicose, né? Tem um termo lacaniano que é foraclusão. Foraclusão, está expulso, está fora. Da onde? Né? Daquilo que é simbolizado. Então, as pessoas que não são psicóticas, no caso, falando da neurose nesse sentido, né? Falando que pessoas são neuróticas, ou neuróticas histéricas, obsessivas, assim vai, é porque aconteceu algo na criação, que é algo que está lá no nosso recalcado, no nosso inconsciente, que tem a ver com incesto, tem a ver com essas relações em que há um corte. Alguém instaura um corte, alguém, enquanto criança, vai dizer, olha, é sua mãe, minha esposa, né? Mas essa função não é só de pai, no sentido homem, né, masculino. É no sentido de quem opera esse corte, quem bota o limite, quem representa a lei para a criança, no sentido simbólico, da cultura mesmo, né? Tem a ver com incesto, como eu falei. Quando isso está ausente, quando esse significante está ausente, aí a psicose começa a operar. Por quê? A criança, ela entende culturalmente que aquilo é errado, que aquele desejo é errado, mas ela não consegue recalcar isso. Mas ela não vai viver aquele desejo, ela não vai possuir a mãe, como no caso do Norman, por exemplo. Mas ela não vai entender aquilo, ela não tem um limite, não tem um corte, não tem a lei, não tem alguém que operou e disse, olha, não, é sua mãe, pare de desejar a sua mãe. Todos nós passamos, a menina passa por isso, mas de uma outra ordem, de um outro movimento dentro da psicanálise que a gente entende enquanto estrutura mental, que é o édipo, a castração e assim vai, né? O movimento, que quando falo movimento, é o movimento da criança mesmo, o movimento do desenvolvimento da criança. Norman tem ausência desse significante, dessa lei dentro dele. Então, por isso que ele vai desconsiderar as mulheres, né? Ele possui essa mãe e ele possui a mãe na morte. Ele não admite, né? No final a gente tem isso, né? Ele não admite que outra pessoa tenha possuído a mãe dele. Ele vai lá e mata a mãe dele junto com o que chamava de tio, que não era tio, que a gente vai saber no final do livro, que era o namorado da mãe dele, enfim, né? Então, o que também me chama a atenção? O Sam, como cara, vou ver e tal, não sei o que lá. E a Lila como uma figura fortíssima. Ela vai atrás, ela vai descobrir e ela vai saber. E eu acho que, assim, talvez essa seja a diferença no livro pro filme, que eu sinto a força da Lila no livro muito maior do que no filme. Porque... Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site impériosagrados.com.br para você ter acesso
a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!